Bem, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai continuar, certo, com a nossa aula aí de HTML. E hoje o assunto que a gente vai trabalhar é sobre o CSS, certo? E o que é o CSS, na realidade? O CSS é a parte do desenho do site, a parte do design do site. Então, o HTML, que a gente estava trabalhando até agora, ele serve justamente para fazer a parte da estrutura do site. E o CSS, ele trabalha justamente com a parte do design do site, beleza? Então, eu vou pedir para vocês aí, quem não tiver com o Sublime aberto, inicie o Sublime. Nós vamos apontar, né? Então, quem está aí com o Sublime aberto, você vai em File, em Projeto, você vai em Project e você vai adicionar a pasta que você criou. Então, a gente acabou de criar essa pasta, certo? Eu vou direcionar essa minha pasta aqui no meu Sublime. Então, Projeto, add folder, e você vai procurar a sua pasta. No caso, é a aula 03 noite, né? Seleciona. Aula 03 noite, ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Aula 03 noite. De novo. Vou apagar aqui para fazer novamente. Projeto, add folder, aula 03 noite. Beleza. Deu certo? Todo mundo? Só qualquer coisa que não está com áudio, fala aí no chat, certo? Manda aí um sinal de fumaça, alguma coisa. Eu deu certo aqui. Beleza, 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 beleza. Então, bora lá. Agora a gente vai salvar o arquivo, né? Então, basicamente, File, Save. Então, a gente vai salvar o nosso primeiro arquivo. File, Save. Nesse caso, nesse momento, como é a primeira vez que a gente está salvando, tanto faz Save quanto Save All, né? Ou Save All, tanto faz. Tanto faz. Beleza. Então, vamos lá. File, Save. O nome do arquivo, index.html. Um aluno perguntou, professor, sempre a gente tem que salvar com esse nome, index? Sempre eu tenho que salvar com esse nome, index? Não, pessoal, certo? Agora é o seguinte, a index, ela é a página inicial, né? Quando você acessa ali o site, por exemplo, cpep.org, com certeza ali tem várias páginas ali dentro, né, daquele local, tem várias páginas. Como é que ele sabe que tem que abrir aquela página lá que você está vendo logo de cara? É a index. Então, a index é a primeira página a ser aberta. Então, é por isso que, para acostumar, eu já começo a salvar essa página com o nome de index, certo? A index é a primeira página a ser aberta. Eu posso ter 1000, mas sempre ele vai abrir primeiro a index, certo? Então, salvem como index.html. Salvem.
Beleza? Deu certo, né, pessoal? Ok, né? Pronto. Professor, tava, a internet estava ruim aqui, estava ruim no começo para salvar as imagens. Dá uma olhada na minha tela aí para Pode compartilhar. Compartilha. compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilha a tela. Tá compartilhando onde é aqui, professor? Tem uma opçãozinha Share. Share Screen. Achou? Achou o Share Screen? Achei. Pronto, tá vindo. Do que eu tô aparecendo aí. Aula 03, noite e a pasta de imagens. Essa pastinha MG aí, tu Isso, criou. só que ficou. Tu tem uma pastinha MG, mas o teu projeto é aula 03 noite. É isso aqui, tá certo. Ficou as duas. Eu tinha colocado aí, tipo. Essa outra tu deleta. Essa Mas é MG, que é tipo a mesma arte, entendeu? Criou as duas. Aí como é que. Mas se pronto. eu deletar, não vai excluir a pasta que tá Não, fora, vai não, não, também? deleta. Botão direito, remover projeto. Isso, o último. Isso. Pronto. Pronto, morreu. Normal, né? Certo. Pronto, agora salva o arquivo dentro da aula 03. Morreu. Salve aqui, né? Isso mesmo, save as index.html. Deu certo, né? Deu certo. Pronto. Deu certo agora? Deu. Beleza. Beleza, então, vamos lá. Pessoal, o seguinte, nós vamos abrir agora a estrutura básica, certo? Para a gente poder trabalhar. Então, você vai digitar aquele comando, ó, HT. Como o arquivo já é um HTML, assim que eu digito o HT, ele já vai abrir a estrutura. É só você dar Enter, certo? Então, você vai colocar, ó, HT, Enter. Essa é a nossa estrutura básica. Então, todo site que eu criar, ele vai ter essa estrutura de desenvolvimento, que é doctype HTML. Isso quer dizer que qualquer versão do HTML eu vou poder trabalhar. Qualquer código de qualquer versão eu vou poder trabalhar. Eu tenho o HTML abriu, o HTML fechou. Eu tenho uma parte, pessoal, aqui a parte de configuração. Então, toda a configuração do site eu vou fazer aqui dentro do head, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, Ceará, Ceará News.
Pronto. É uma brincadeira, né? Coloca o que vocês quiserem aí. Cearatu, pronto, mudei. Então, a gente colocou aqui, no caso, uma configuração do título, que é aquela partezinha que aparece lá na aba, né? É aquele títulozinho do site, ele vai aparecer na aba. Outra configuração que a gente faz logo de cara, eu tenho que fazer logo de cara, é o meta, né? É configurar os caracteres, que é o meta char7. O que é que essa configuração faz? Ela vai configurar o tipo de caractere que eu vou usar no meu site. Já vem padrão, certo? Só que agora eu estou dizendo que eu vou usar os caracteres da tabela UTF-8. Beleza? Então, 7, os caracteres dessa tabela aqui, o TF8. Pessoal, qualquer coisa vocês me falem, certo? Porque aí eu posso ajudar. Então, essas configurações são padrão. Título e os caracteres do site. Tudo tem que ter, pessoal. Se tu não configurar os caracteres, é muito arriscado lá no cliente não aparecer determinado código. Por exemplo, um cedilha, né? Às vezes um traço, uma marca, por exemplo, de um registrado que você tiver. Então, logo de cara, já faça isso, já configure isso, beleza? Então, aqui eu vou salvar. Tudo ok, né, até agora? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui o que é que falta aqui para a gente. Então, na aula passada, a gente viu, né, a gente falou da introdução, primeira aula, geramos o arquivo, falamos aqui de algumas estruturas, né, de título, de link, imagens, listas, a multimídia, certo? E aqui, no caso, a gente parou aqui, né, multimídia, a gente terminou esse tópico 3. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pulada, certo, nessa opção 4, e eu vou aqui para a minha opção 5. Por quê? Porque até então, a gente estava fazendo o site, certo, de uma maneira livre, digamos assim. A gente não estava definindo as divisões dos conteúdos do site. Então, hoje, a gente realmente vai fazer algo, digamos assim, mais profissional. A gente já vai começar a dividir o nosso site, certo? Então, quando eu falo de divisão, eu estou falando de divisão de conteúdo, né? A gente até coloca aqui como container, né? Vocês vão ver muito quando estiverem estudando, principalmente site em inglês, chama de container. Tem duas formas, na realidade tem até mais hoje, né? Mais antigamente, como era que a gente dividia os sites, né? Como era que eu fazia divisão de site? Pessoal, quando eu falo divisão, é divisão de conteúdo do site, né? Então, o que era que a gente fazia? A gente criava um monte de tabela e ia dividindo o site como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada coluna da tabela eu colocava uma coisa, cada linha eu colocava outra coisa. Era horrível, certo? Era simplesmente horrível. Hoje, a gente tem algumas técnicas com processamento melhor, né? Mais fácil de trabalhar. E quando eu falo em divisão, logo de cara, vem logo na cabeça o código div, né? Então, hoje a gente vai começar a colocar os nossos sites dentro de divisões, certo? De novo, para que serve uma divisão? Organização, no caso da gente aqui de conteúdo. Então, vou dar até o exemplo da nossa sala presencial, né? Quando eu estou lá na sala do CPEP, se você for analisar, eu tenho divisão em tudo que tu imaginar. Se eu ficar só na sala, vamos lá, eu vou ter divisão do lado esquerdo, do lado direito. Eu tenho divisão das bancadas.
eu tenho divisão por computador. Então, de novo, para que servem as divisões? Dividir. Tá? Então, a gente faz aquelas divisões e tudo fica organizado. Então, onde é que eu desenvolvo o código do site? Dentro do body, né? O body, ele é o nosso corpo. Então, pessoal, o head é a configuração do site. No caso, nós configuramos o título e os caracteres. E dentro do body é onde eu desenvolvo o site. É onde realmente eu desenvolvo, né, o nosso site. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui dentro do body, eu vou criar 3 divisões. Eu vou criar 3 divs. Então, olha só, vai ser a primeira div, a segunda div, a terceira. Ah, professor, como é que o senhor faz isso? Eu digito só o nome div, pessoal, contra espaço. Tá? Ele já cria o código, já coloca o cursor dentro. Bem interessante. Então, eu tenho a primeira div, segunda div, terceira div. Qual é a minha ideia aqui? Qual é a minha ideia? É justamente eu fazer aquela estrutura básica de conteúdo do site. Então, se você for analisar, essa minha primeira div aqui, ela vai representar o cabeçalho do meu site, o topo. Né? Vou até colocar aqui o topo. Vai ser o topo do meu site. Então, eu estou dividindo ali a parte do topo do site. Essa segunda div vai ser o conteúdo do site. E essa segunda, o rodapé do site. Ah, professor, quase todos os sites que a gente entra, ele tem essa estrutura, né? Cabeçalho, conteúdo e o rodapé, né? Então, se você for analisar, quase todos os sites que a gente entra, ele vai ter essa estrutura, cabeçalho, conteúdo e rodapé. Né? Hoje, na internet, a gente quer que as informações elas sejam lidas de forma eficiente, né? A pessoa tem que entrar e ela conseguir achar a informação. E hoje a gente na realidade, trabalha com site como se a gente estivesse trabalhando com um documento, realmente, né? Para facilitar toda essa leitura. Então, se você for analisar, eu vou ter negrito, eu vou ter itálico, eu vou ter títulos nos documentos e eu vou ter aquela estrutura do documento, que é cabeçalho, conteúdo e rodapé. Então, eu vou mostrar até aqui, por exemplo, do Word. Né? Eu tenho aqui o Word, por exemplo. Ó. Se eu abrir aqui o Word, os sites que a gente cria, ele realmente tem essa estrutura. Olha só. Cabeçalho, conteúdo do documento, né? Que é a parte do conteúdo, e eu vou ter o rodapé, né? Então, hoje, eu acho que até falei para vocês no início do curso, a gente, na realidade, trabalha hoje em site como se eu estivesse ali criando um documento do Word, né? Ele vai ter cabeçalho, vai ter conteúdo e vai ter rodapé. Não sei se vocês sabem, no Word, o cabeçalho ele vai se repetir para todos os documentos, né? O rodapé também. Então, normalmente, a única coisa que muda é o conteúdo. No site, do mesmo jeito. Todo site vai ter aquele cabeçalho, vai ter aquele topo e aquele rodapé que muda o conteúdo. Né? Então, isso aí é meio que uma regra. Óbvio que você pode fazer a estrutura que você quiser. O site é seu, né? Mas isso ficou uma regra aí de, como é que eu posso dizer? Uma regra de estrutura de site, de conteúdo. Sabe?